Olá, gente. Vamos estudar agora Grécia Antiga. Mas antes da gente iniciar o estudo propriamente dito, é bom a gente pensar qual é a utilidade da gente estudar sobre esses povos. A cultura ocidental deve muito de sua existência aos gregos antigos. Foi na Grécia que surgiu uma série de inovações relacionadas à arte, à arquitetura, à literatura e às ciências, que até hoje estão presentes em nosso cotidiano. A racionalidade, por exemplo, foi um tema muito utilizado pelos gregos. Eles se confrontaram com os medos, limites e traumas e analisaram os fenômenos naturais a partir de uma perspectiva mais lógica. Mas isso não implica dizer que eles abandonaram a religiosidade. Os gregos apenas buscavam explicações que iam além dela, ou seja, eles tentavam fazer uma relação entre a razão e a religiosidade. Até hoje, intelectuais admiradores de esportes e a mídia interessam-se pelos gregos antigos. Afinal, a democracia, a filosofia e os próprios Jogos Olímpicos e outros objetos fascinantes surgiram na Grécia, sendo que é essa sociedade que nós vamos conhecer melhor agora. Antes de mais nada, é bom a gente pensar sobre o processo de formação desses povos, tá bem? Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, levas de invasores pertencentes às tribos indo-europeias começaram a ocupar o sul dos Balcãs, a península do Peloponeso, as ilhas do Mar Egeu. Esses povos também acabaram fundando colônias na costa da Ásia e na Sicília, na atual Itália, tá certo? Região conhecida como Magna Grécia. Seu primeiro grande polo cultural se desenvolveu na ilha de Creta. Aqui uma coisa interessante. Antes da gente ter a sociedade grega em si, nós vamos ter uma outra sociedade que vai ser bem interessante. Essa sociedade era a sociedade cretense. Creta dominou o comércio marítimo no Mediterrâneo e estendeu sua influência por toda a região. A gente sabe pouco como se organizava essa sociedade, mas é certo que os palácios possuíam muita importância. Os arqueólogos descobriram nas ruínas de cidades como Knossos e Faisto que o palácio era o centro da vida econômica e política. Era o lugar de residência do rei, que governava com auxílio de funcionários e de uma nobreza. Os palácios tinham armazém para guardar produtos agrícolas. Também foram encontrados nesses palácios taubinhas de cerâmica, tá certo? Que já mostravam que eles já dominavam um certo tipo de escrita. Uma outra coisinha também. Alguns historiadores acreditam que nessa sociedade cretense a mulher possuía um status bastante elevado, tá bem? Acreditando-se inclusive que a principal divindade dessa sociedade fosse a grande mãe, ou a deusa mãe, tá bem? A relação, só que nesse período você já vai ter o surgimento de outros povos, como por exemplo, que na verdade a própria sociedade grega ela vai ser fruto da junção de 4 povos, aqueus, dóricos, jônicos e eólicos, tá certo? Nesse período que nós vamos ter a sociedade cretense, nós já vamos ter, por exemplo, os aqueus vivendo no continente. É interessante falar disso porque, se você já ouviu falar da lenda do Minotauro, a lenda do Minotauro vai falar justamente da relação existente entre Creta e os aqueus, que são dos primeiros povos que vão formar a Grécia Antiga. Por que digo isso? Olha só, segundo a lenda do Minotauro, os cretenses obrigavam seus povos vizinhos a oferecerem jovens como sacrifício ao Minotauro. Essa prática vai demonstrar o quê? Que nessa relação entre cretenses e aqueus, quem vai dominar? Os cretenses. Só que na própria mitologia conta que um jovem aqueu, um jovem grego, vai até Creta e mata o Minotauro, que vai justamente simbolizar o quê? A destruição do poder de Creta e o surgimento, o aumento do poder dos aqueus, que vão dominar todo o período. Tá bem? Agora, como é que isso aí é na lenda. Agora, na prática, como é que vai acontecer? Na verdade, não se tem muito conhecimento como é que a sociedade cretense vai deixar de existir. Alguns acreditam que foi por vários motivos, como, por exemplo, terremotos, revolta das populações, invasões de povos estrangeiros,
tá certo? Mas no geral, o certo é que esses cretenses foram dominados pelos aqueus, tá bem? Uma outra coisinha também que é interessante, que nesse período nós vamos ter a organização do quê? De uma sociedade baseada em grupos que eram denominados de genos. O que são essas genos? De uma maneira bem simples, é um grupo de pessoas que acreditam se pertencer à mesma família, tá bem? É como se fosse uma tribo, pode dizer assim, formada só de parentes. Tudo bem? Como é que funcionava essas genos? Essas genos funcionavam num sistema chamado de sistema gentílico ou comunidade gentílica. Como assim? É uma comunidade mesmo baseada na gentileza. Como assim? O que era produzido não era só de uma pessoa, era de toda a comunidade. Se um precisasse consertar uma cerca, todo mundo ia lá e ajudava. Se outro precisava consertar um telhado, todo mundo ia lá e ajudava, tá bem? Só que com o tempo, assim, o líder desse grupo era chamado de paterfamilias, ou seja, o pai da família. Ele possuía junto, na mesma pessoa, poder político e poder religioso, ou seja, ele era o líder político e também o líder religioso. Com o tempo, o que é que nós vamos ter aí também? Você vai ter a chegada dos dóricos, que vão iniciar uma guerra contra os aqueus, tá bom? Os sobreviventes desse conflito dos aqueus vão fugir procurando novas terras. Essa fuga vai gerar o que foi conhecido como a primeira diáspora grega. Ou seja, a primeira diáspora grega foi basicamente o quê? A fuga dos aqueus quando estes estavam lutando contra os dóricos. Surgindo aí também uma outra coisinha, tá certo? Com a dominação dos dóricos, você vai ter um período em que a cultura ela vai regredir. Até um ponto, inclusive, da língua e da escrita, assim, da língua escrita deixar de ser utilizada, ou seja, o povo vai voltar a ser analfabeto. Esse período em que a cultura vai retroceder vai ficar conhecido como período obscuro, tá bom? Olhando agora, outro período que nós vamos ter, que é chamado período arcaico, esse período arcaico vai se caracterizar basicamente pela organização da cidade-estado, tá bom? Pela organização da polis. Polis e cidade-estado são a mesma coisa. Agora, elas se caracterizavam como? Elas possuíam uma organização sociopolítica e socioeconômica própria. Traduzindo em outras palavras para facilitar o entendimento. As cidades-estados, elas eram independentes umas das outras. Mesmo possuindo a mesma religião, a mesma língua, elas eram independentes umas das outras e muitas vezes até entravam em conflito. Exemplo bem prático é a situação de constante briga que existia entre Esparta e Atenas. Agora, por que a Grécia vai se organizar em cidades-estados? De uma maneira bem simples, por causa da geografia. A geografia grega era formada por grandes montanhas e desfiladeiros, o que impossibilitava que as cidades-estados se unificassem. Essas cidades-estados possuíam, no geral, algumas características particulares, assim, algumas características gerais, por exemplo. Toda cidade-estado, basicamente, possuía no seu centro uma ágora e uma acrópole. Ágora era como se fosse o centro da cidade. Era nesse centro que os cidadãos discutiam toda a administração da cidade, tá bom? Já na acrópole, que era o local mais alto da cidade, onde ficavam os prédios principais, dentre eles o templo do deus padroeiro da cidade, tá bom? No geral, a base da economia dessas cidades-estados era o comércio e o artesanato, tá bom? Por quê? Justamente porque a Grécia não era tão rica em terras férteis. Então, acabavam se voltando mais para o comércio, com exceção de Esparta, tá bom? Que possuía terras férteis e teve sua economia voltada mais para a agricultura. Pois bem, gente, dentro dessas cidades, com o tempo, você vai ter um aumento da população, tá bom? E essa população, os mais pobres, acabavam não tendo muitos direitos. Para vocês entenderem isso, a gente vai voltar um pouquinho
para aquele grupo que a gente comentou que era Genos. Olha só. Aquela comunidade gentílica em que todo mundo era bonzinho com os outros e tal, mas com o tempo isso não surtiu efeito mais. Por quê? Aquela quantia de terra que era suficiente, por exemplo, para produzir alimento e manter, sustentar um grupo de 100 pessoas, não seria mais suficiente para sustentar um grupo de 1000 pessoas. Porque a população crescia. Os pobres geravam pobrinhos, mas a terra não gerava terra. Então, com o tempo você vai ter um processo de quê? De divisão social. Aqueles que estavam mais próximos do pater-família, ou seja, do líder, acabavam ficando com as melhores terras e aqueles que não eram tão próximos ficaram com as piores terras. Esses que estavam mais próximos do líder e ficaram com as melhores terras começaram a ser denominados como eupátridas, os bem-nascidos. Pois bem, qual é o impacto que isso vai ter nas cidades-estados? A população mais pobre, sem direito e sem acesso à terra, com o tempo vai se revoltar. E em meio a essa tensão social, o que é que os eupátridas, os bem-nascidos, vão fazer? Vão patrocinar a ida desses povos para outras regiões para que pudessem ser formadas, para que pudessem ser fundadas novas colônias. E a fundação dessas novas colônias iria trazer a solução para 2 problemas. O primeiro problema seria o de comida. E o segundo, porque serviria como válvula de escape para essa tensão social. Uma espécie de reforma agrária para a época. Essa ida dessas pessoas para essas outras colônias, para formar essas colônias, formar novas cidades-estados, ficou conhecido como Segunda Diáspora Grega, tá bem? Mas com o tempo, essa tensão voltou a acontecer, tá bem? Pobres contra ricos, elite contra os desfavoráveis. Essa situação de instabilidade política vai permitir com que surja na Grécia Antiga, em algumas cidades, um tipo de política chamada de tirania. Agora, o que eram? Em geral, esses tiranos eram membros da aristocracia, ou seja, dos mais ricos, que buscavam apoio político do povão. Também representavam um grupo de proprietários de terras e comerciantes enriquecidos. Seus poderes baseavam-se em atender a algumas reivindicações da massa desprivilegiada dos habitantes urbanos e camponeses pobres, como partido de terra e abolição de dívidas. Trocando em miúdo para facilitar. No meio da tensão social, vai surgir algumas pessoas que vão buscar apoio do povo para dar um golpe e assumir o poder. Pois bem, esses são os tiranos, tá bom? De uma maneira bem simples isso. Agora, já que a gente está falando do período da cidade-estado, é bom a gente entender o seguinte, existiam várias cidades-estados. Agora, é verdade que as mais importantes, as mais conhecidas, são Esparta e Atenas. Vou falar de uma maneira bem simples, tá bom? Com relação a Esparta, por exemplo. Primeiro, uma curiosidade. Esparta não era uma monarquia, era uma diarquia. O que significa? Que ela não era administrada por um rei. Ela era controlada por 2 reis, tá bom? A sociedade espartana ela era dividida em 3. Esparciatas, periecos e ilotas. Esparciatas ou espartanos era quem detinha todos os direitos políticos, tá bom? E eram os que tinham treinamento militar. Os periecos eram pessoas livres, mas que não tinham nenhum direito político. E os ilotas eram os escravos. Uma curiosidade para vocês. A Esparta vai ter como princípio básico criar o soldado perfeito. Agora, por quê? Porque eles se consideravam descendentes do semideus Hércules, filho de Zeus. Então eles tinham essa concepção de que tinham que formar o soldado perfeito, a máquina de matar. Você tinha isso daí num treinamento que era chamado de agogê, que se pegava um menino dos 7 anos até os 18 e ele era treinado. Muitos morriam ao longo do caminho porque justamente o treinamento era muito pesado. As próprias mulheres também eram consideradas fortes, sendo que alguns namoros da época era na porrada mesmo. Algum espartano que não era tão bonito só conseguiria conquistar uma esposa por meio de porrada na luta. Agora aqui vem uma curiosidade, tá bom? Para vocês entenderem uma coisa bem interessante. As mulheres espartanas, elas possuíam muito mais direito que a maioria das mulheres
de outras cidades gregas. Tá bem? Para vocês terem ideia, elas podiam votar na ágora, tá certo? E poderiam administrar a riqueza da família, coisa que outras mulheres em outras cidades não podiam, tá bom? Já que falou de Esparta, e Atenas? Atenas, na verdade, você vai ter a seguinte situação. Atenas, anteriormente, ela foi dominada por reis, tá certo? E que por causa dessa tensão social acabaram sendo substituídos por tiranos, e esses tiranos acabaram sendo substituídos por uma república onde você tinha o orgulho dos atenienses, que era a democracia. Agora, a curiosidade, a democracia ateniense não pode ser considerada similar nossa. A democracia deles era direta, tá bom? Direta. Como assim? Qualquer decisão era escolhido por votação por todos os cidadãos. Agora vale lembrar, quem era considerado cidadão em Atenas? Homem, rico, maior de 18 anos. Não se enquadrou nesses três grupos, não tem essas três características, não era cidadão e não podia votar. Já a nossa é uma democracia representativa e indireta, ou seja, nós escolhemos as pessoas que vão fazer as leis por nós. E a nossa ela é mais geral, todo mundo pode participar, tá bom? Olha um exemplo bem prático. A mulher em Atenas só tinha uma função bem clara: cuidar do marido e cuidar da família. Ela não podia votar de forma nenhuma, está bem? Uma curiosidade para vocês. Vai surgir, justamente na democracia ateniense, os que são os princípios básicos da nossa democracia, que são os princípios da isegoria, isonomia e isocracia. Como assim? Na isonomia, todos são iguais perante a lei. Na isegoria, todos têm igualdade de direito ao acesso da palavra, ou seja, tá certo? Todos podem falar. E na isocracia, todos são iguais na participação do poder. Para vocês terem ideia, esses princípios da democracia são que vão representar a democracia atual, tá bom? A Grécia, no geral, ela vai acabar entrando em conflito com outros impérios, como é o caso do Império Persa, tá bom? Esse conflito vai gerar as guerras grego-pérsicas ou guerras médicas, tá bom? Para se proteger nesse período, as cidades vão se unir, tá bom? E vão conseguir expulsar toda tentativa de invasão por parte dos persas. Só que isso aí vai gerar um pequeno problema. Para se proteger futuramente, tá bom? A cidade de Atenas propõe a formação de uma liga, a Liga de Delos. E com o passar do tempo, a própria cidade de Atenas acaba usurpando o poder e o dinheiro dessa liga, ficando cada vez mais forte. Algumas cidades, no contente, acabam se rebelando. Aí você vai ter o quê? A cidade de Esparta acaba sendo a líder dessa rebelião e cria uma outra liga, chamada Liga do Peloponeso, que vai gerar uma guerra interna entre cidades gregas, sendo as líderes Atenas e Esparta, no que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Só que aí vai ter um pequeno problema. Como as cidades gregas vão estar lutando entre si, vão ficar muito enfraquecidas e abrir para a dominação de outros povos, como é o caso dos macedônios, tá bom? Que vão dominar a Grécia Antiga. Só que uma curiosidade, essa dominação por parte dos macedônios, que vai ficar conhecido como período helenístico, vai propiciar o quê? A expansão dos ideais gregos, tá bom? Por vários outros povos, misturando essas culturas. Mas como era a cultura grega? Sua religião possui uma característica bem interessante. Ela era politeísta e antropomórfica. Politeísta era justamente a crença em vários deuses. E antropomórfica era porque seus deuses possuíam características humanas, possuíam os nossos defeitos e as nossas qualidades. Era como se você imaginasse uma pessoa com os poderes de Deus. Uma outra coisa bem interessante é que os gregos acreditavam que os deuses estavam bastante próximos à sociedade, interferindo e comandando diretamente a vida das pessoas. Trovões, sonhos, tudo isso eles acreditavam que eram mensagem dos deuses. Na arte também, os gregos vão se diferenciar, tá bom?
E essa arte vai acabar nos influenciando. Música, escultura, arquitetura. Outra coisa também que os gregos vão influenciar bastante é a filosofia, sobretudo nas ideias, de, por exemplo, dos filósofos pré-socráticos, sofistas, tá certo? Por exemplo, só para relembrar, os filósofos pré-socráticos, tá certo? São assim chamados porque vão vir antes de Sócrates. Eles acreditavam ser possível encontrar os princípios de tudo, aquilo que está presente nas coisas, nos seres vivos, sendo comum a todos, que era justamente, eles eram conhecidos como filósofos da natureza, tá bom? Depois você vai ter o quê? Os filósofos chamados de sofistas, que se voltavam para o homem e a vida em sociedade, deixando os fenômenos naturais em segundo plano. Para eles, não existia uma realidade, uma verdade absoluta. Depois deste, você vai ter os filósofos sofistas, aliás, socráticos, perdão, que vão agir justamente em oposição aos sofistas, que vai propor que a atividade filosofar não poderia se distinguir do próprio ato de viver, mas sim de se conscientizar de que nada sabemos e que, portanto, devemos questionar todas as coisas. Nessa filosofia socrática, nós vamos ter, no geral, Sócrates, Platão e Aristóteles. Pois bem, pessoal, no geral isso aqui foi mais um resumo. Eu sei que pode até ser chato repetir, mas utilizem essa versão em áudio aliada à versão escrita e aliada ao livro para que o aprendizado de vocês possa ser bem melhor. Então, tchau, tchau e até a próxima.